Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora Santos, da Comunicação da Previ, e estou aqui muito animada em anunciar que o Papo Previ está de volta. Esse programa é para você que quer entender melhor sobre investimentos, resultados da Previ e tudo que está rolando na economia aqui no Brasil e lá fora. Hoje, nossa conversa acontece aqui nos estúdios da BB Asset, a maior gestora de ativos do Brasil. Obrigada, pessoal, pela parceria. E para esse nosso bate-papo de reestreia, eu trouxe dois convidados especiais. Ricardo Bastos, gerente da área de análise macroeconômica e política de investimentos da Previ, e Anderson Oldenburg, gerente de alocação estratégica na diretoria de investimentos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Débora? É uma honra estar aqui participando dessa edição do Papo Previ e espero que a gente possa trazer informações relevantes aí para os nossos associados. Muito obrigada, Anderson. Legal, Débora, obrigado pela oportunidade. Sejam bem-vindos. Bom, vamos para a primeira pergunta? Anderson, eu queria que você falasse daquilo que motivou essa reestreia do Papo Previ, a carta do gestor. Mas antes de você falar, eu só quero dizer que o link para a carta do gestor está na descrição do vídeo. Se você ainda não conhece, vale a pena conferir. Anderson? Bom, Débora, nós lançamos a carta do gestor agora em fevereiro desse ano, né, e temos recebido um retorno bem positivo dos associados, né? Um passo importante no esforço da Previ de aperfeiçoar cada vez mais a comunicação e a transparência dos investimentos da Previ, né? Isso foi possível pela conclusão agora na virada do ano de um projeto estratégico que nós conduzimos que mudou a estrutura dos investimentos do Plano Previ Futuro. Então, antes nós tínhamos os ativos do plano geridos todos de uma carteira única, dividida em dois grandes blocos, né, renda fixa e renda variável, e a combinação desses blocos definia a composição das carteiras dos perfis. Com essa nova estrutura, nós dividimos os ativos em 20 caixinhas, né, cada um com uma estratégia específica. Então, isso dá uma flexibilidade muito maior para a gestão, né, e uma capacidade da gente aperfeiçoar continuamente, né, a composição dos portfólios, né, de acordo com o apetite a risco. E permite também, né, permitiu que a gente lançasse a carta do gestor, né, que é uma forma bem interessante, né, de mostrar a rentabilidade e a composição das carteiras dos perfis. Obrigada, Anderson. Depois a gente vai ver isso na prática, conhecendo um pouco o comportamento de cada perfil. Mas antes é importante a gente entender como se comportou a economia no Brasil e no mundo, porque, claro, ela influencia diretamente nas estratégias de investimento. Ricardo, o anúncio das tarifas sobre as exportações brasileiras anunciadas pelo presidente Donald Trump mexeu, movimentou os mercados, né? É verdade, Débora. Desde o início do ano, nós temos abordado esse tema da guerra tarifária nas nossas publicações, dado o protagonismo que esse tema tem nas discussões sobre o cenário macro global. Em julho não foi diferente. Dessa vez, o Brasil acabou se encontrando no foco dessa guerra comercial, com as tarifas propostas entre as maiores que foram registradas para os mercados emergentes. Esse tema certamente tem potencial para seguir impactando as cadeias globais de suprimentos e até mesmo gerando novos rearranjos políticos. Por isso, temos reforçado o elevado nível de incerteza no cenário global, o que consequentemente traz muita dúvida em relação aos próximos passos dos bancos centrais. E aí, falando um pouquinho dos Estados Unidos, o Fed, que é o Banco Central americano, ele está em compasso de espera, aguardando o impacto real dessas tarifas, o que ainda é muito difícil de mensurar. E nós temos três pontos muito importantes aqui, que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, a intensidade, ou seja, o tamanho desse impacto. Segundo, o timing, quando ele começa de fato a impactar a inflação. E, por último, a persistência, por quanto tempo esses efeitos vão durar. Com essa combinação de fatores, somadas às questões políticas, começamos a ver alguma divergência entre os membros do comitê, com dissidência de votos na última reunião do FONC, que é o equivalente ao nosso Copom aqui. E essa dissidência ela não acontecia desde 1993. Dados fracos do mercado de trabalho divulgados na última sexta-feira agitaram também o mercado. E aqui eu acho que cabe um parênteses, né? A gente está fazendo essa gravação na primeira semana de agosto, né? Mais precisamente dia 7 de agosto. Então tem uma questão importante aqui, né? As empresas, tanto exportadoras quanto importadoras, estão reduzindo as suas margens para compensar esse aumento de custos. A gente sabe que esse movimento tende a não ser muito sustentável. E nos próximos meses, especialmente agora durante o mês de agosto, esses impactos serão determinantes para a gente avaliar se essa estratégia continua viável.
Traçando um cenário prospectivo, a gente acredita que, apesar da desaceleração da atividade econômica, o Fed deve manter o nível de juros na reunião de setembro, ainda avaliando o impacto dessas tarifas. Ricardo, contexto todo, né, o americano formou, né, uma tese de dólar fraco, né, um tema que influenciou os preços ativos, né, ao redor do mundo e inclusive no Brasil, né? De fato, Anderson, e essa questão do dólar fraco acabou impactando o nosso mercado aqui durante o primeiro semestre, né? No cenário doméstico, a atividade já começa a dar sinais de desaceleração. O forte impulso do crédito observado em 2024 tem perdido força. Apesar de o mercado de trabalho seguir resiliente, com desemprego historicamente baixo, tanto os indicadores de confiança quanto os índices que medem a atividade dos setores industrial e de serviços sinalizam o enfraquecimento da atividade econômica em julho. E por fim, no campo da política monetária, o Banco Central reforçou uma postura contracionista por um período prolongado, o que significa que a taxa Selic deve permanecer no nível de 15% ao ano por um bom tempo. Sobre os principais riscos altistas, destacamos a desancoragem das expectativas, que ocorre quando o mercado estima que a inflação vai subir mais do que o esperado, e uma maior resiliência da inflação de serviços, em função de um hiato do produto positivo. Isso significa que a economia está aquecida. Nessa linha, nossa expectativa de queda da taxa Selic é apenas para o primeiro trimestre de 2026. Esse cenário de incertezas geopolíticas se traduziu um mês de julho desafiador para os perfis do Previ Futuro. Mas sobre isso a gente fala daqui a pouco. Anderson, você pode mostrar um panorama geral das estratégias? Legal, eu vou pedir para compartilhar a minha tela para mostrar que aqui a gente tem uma ilustração da nossa nova estrutura de investimentos, né? Nós agrupamos as 20 caixinhas que eu comentei há pouco em 5 blocos, né, de estratégias para facilitar a forma como a gente mostra, né, a composição do portfólio na carta do gestor, né? Então, isso é como se fosse o nosso cardápio, né, de estratégias, né, e que a partir deles a gente monta o prato de cada perfil de acordo com o gosto do associado, né, que nesse caso a gente traduz como o risco, né? Enfim, então a carta do gestor também traz uma seção, né, chamada de raio-x da carteira, que detalha bem, né, a participação de cada caixinha dessa em cada perfil e a rentabilidade, né, no mês e no ano. Então, fazendo um sobrevoo aqui nessa estrutura, né, o bloco atuarial é chamado assim porque os ativos têm uma remuneração bem próxima do índice de referência do plano, né, também chamado de meta atuarial, que é de NPC mais 4,62% ao ano. Então, as estratégias de empréstimo simples e financiamento imobiliário, por exemplo, né, têm uma remuneração exatamente aderente, né, a esse índice de referência. Então, inclusive hoje, né, é um benefício para os associados porque as taxas de juros do mercado estão num patamar bem superior a esse, né? E nós temos também os títulos mantidos até o vencimento, né, ou também chamados de marcados na curva, que são aqueles que não são afetados pela marcação a mercado, né? Depois nós temos o bloco de renda fixa indexada a Selic, né? Conforme o nome já diz, né? São títulos públicos e privados que têm remuneração aderente à taxa básica de juros da economia, né? Ou também o CDI. Então, nesse momento que a Selic está nos níveis mais altos das últimas décadas, né? É uma excelente alternativa de investimento, até porque também, né, entrega uma volatilidade baixa. E aí nós chegamos no bloco de renda fixa indexada à inflação, né, que tem uma importância enorme numa estratégia de alocação previdenciária de longo prazo, né? Historicamente, né, esses títulos eles têm um retorno que supera o CDI em janelas longas e atualmente, né, um nível de taxa de juros muito atrativo, né? E aqui cabe esclarecer um ponto, né? Nós até fizemos aqui a diferenciação entre os títulos indexados à inflação de curto prazo, né, com vencimento até 5 anos, né, e os títulos com vencimento a partir de 5 anos, né, que vão até o ano de 2060. Isso é importante porque nesses títulos, quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai, né, e vice-versa, né? E a intensidade desse movimento acontece de acordo com o horizonte de vencimento do título, né? Então, o ponto é que esses títulos eles têm uma sensibilidade muito grande, né, em função da conjuntura econômica, né, Ricardo?
É verdade, né? Eu diria assim que os títulos mais longos, eles têm uma volatilidade até parecida com a da renda variável, né? Devido a essa variação de preços que ocorre. E evidentemente, né, quando o cenário ele gera uma percepção de risco um pouco maior para os investidores, né, esses títulos eles acabam perdendo um pouco de valor. Exato, né? Então, a gente pode perceber aqui que em julho a estratégia de longo prazo teve uma rentabilidade negativa, né, de mais de 1,5%, enquanto a curta ficou quase no 0 a 0. Agora, se a gente olha no ano, aí a história se inverte, né? Os títulos longos tiveram um retorno maior aqui até julho, né? Então, esse efeito até ilustra bem o que aconteceu, por exemplo, no ano passado, né? Que nós sofremos, né, com a alta das taxas de juros e elas tiveram, né, um efeito sobre essa parte da carteira mais longa, né, que afetou basicamente todos os perfis. Agora, se a gente estica, né, a análise e olha o plano, né, os perfis ao longo do tempo, vai ver que justamente essa classe, né, e inclusive os títulos mais longos, foram dos que mais contribuíram, né, para a rentabilidade dos perfis ao longo do tempo. Bom, e aí seguindo, né, na renda variável, nós temos uma estratégia de gestão própria, conduzida pela equipe da Previ, né, que reflete o Ibovespa com alguns ajustes, né, e outra de gestores parceiros, especialistas do mercado de ações brasileiro. E por fim, o bloco demais, né, onde a gente agrupa uma série de estratégias que buscam adicionar valor, né, pela diversificação, né? Então a gente tem ali imóveis físicos, né, principalmente shopping centers, né, carteira de multimercados dos principais gestores, né, do Brasil e renda variável global, né, que é uma estratégia que a gente tem incrementado aos poucos. Ricardo, como estão alocadas as estratégias nos perfis? Bom, Débora, essa lâmina ela mostra, né, a distribuição de cada estratégia nos perfis de investimentos do Previ Futuro e esse processo todo começa justamente ali nas políticas de investimentos, né, e de fato são refinados aí pela alocação estratégica. O que a gente vê é que claramente os perfis mais agressivos têm maior exposição a estratégias de maior volatilidade, por exemplo, ali o agressivo com mais de 46% alocados em renda variável, né, assim como o ciclo de vida 2060 também. E à medida que a gente vai tirando o risco do portfólio dos perfis, a gente observa uma exposição ali à renda fixa e dentro da renda fixa também com essa diferenciação, como o Anderson já citou. Por exemplo, ali o ciclo de vida pré-aposentadoria, né, que tem predominantemente investimentos em Selic. E isso acaba também se mostrando na volatilidade dos perfis. Esse gráfico que a gente vê na parte de baixo da lâmina. Então, cada perfil tem um alvo de volatilidade diferente e o que a gente vê na prática é justamente essa diferenciação. Inclusive, fazendo uma comparação do perfil conservador com o ciclo de vida pré-aposentadoria, a gente observa que esse novo perfil ele tem uma volatilidade muito menor, ele foi desenhado para isso, justamente para não ter rentabilidade negativa, e pode ser que no longo prazo isso tenha o efeito de uma menor rentabilidade acumulada. Mas, de fato, né, para quem não quer correr riscos, está próximo desse momento da aposentadoria, é o perfil mais recomendado. Então, agora, Anderson, explica para a gente os resultados dos perfis, começando pelos perfis risco-alvo. Certo, vamos começar pelo conservador, né? Teve uma rentabilidade levemente positiva em julho de 0,16%, né? E acumula 7,54% no ano, quase em linha aí com o CDI, né? A alocação do conservador, ele tem ali 23,7% no atuarial, né? Essa é uma faixa que é igual para todos os perfis, né? Depois uma posição importante em Selic, né, quase ali 18%, né, como eu falei, Selic num nível alto é atrativo, né, para todos os perfis, especialmente para o conservador. E aí o principal bloco do conservador que é justamente a renda fixa, né, indexada à inflação que a gente estava comentando antes, né. E aqui a gente vê o efeito da mudança de estrutura que a gente promoveu aí na virada do ano, né. Nós temos hoje, né, no conservador uma posição maior, né, em títulos mais curtos, né, mas antes quando a estrutura do plano era gerida de uma forma única, né, a gente sempre via muito sentido em ter uma carteira mais longa, né, porque os colegas, a maioria deles, né, tinham um horizonte longo, né, para aposentadoria pela frente. E agora que a gente está basicamente 3 anos, né, de alcançar 30 anos de plano, né, e
muitos colegas aí fazendo aí o seu planejamento para aposentadoria. Então, a gente acha que é o momento, né, de fazer, né, esse ajuste e ajustar aí a questão da volatilidade, né? Então, como está na tela aí, né, o perfil conservador tem nessa parte de renda fixa e inflação hoje, a maior parte, né, marcada nos títulos de curto prazo. Na tela, no gráfico mais à direita, né, de contribuição de performance, né, essa informação aí, ela significa a conjunção, né, do peso da estratégia no perfil e da rentabilidade, né, de cada bloco desse, né? Então, no conservador, o atuarial e Selic contribuíram cada um ali com 0,21%, né, positivo. E aí a gente teve na renda fixa indexada à inflação uma contribuição negativa, né? Mas vejam que ela foi causada basicamente por essa parte, que é menor, mas que ainda tem no perfil, né, de inflação longa, que teve, né, como a gente disse antes, uma rentabilidade aí no mês, né, negativa em mais de 1,5%, né? Então, como um todo, a renda fixa indexada à inflação tirou ali, né, 25 base points da rentabilidade do mês do conservador, que fechou então em 0,16%. Passando aí para um moderado, né, ele teve uma rentabilidade moderadamente negativa no mês de 0,36%, né, no ano vai bem, né, 8,31%, né, acima aí do CDI. Então ele tem como base, né, a mesma posição aí do atuarial, um pouquinho menos, né, do que o conservador em Selic, e uma parte importante também, né, em renda fixa indexada à inflação. Mas veja que aqui a gente já tem um peso maior, né, nos títulos de longo prazo, né? Ou seja, aqui o moderado tem um pouquinho mais de apetite a risco, então tem o efeito dessa classe, né, que a gente tem uma expectativa de retorno maior, né, mais para frente, né? E também o moderado tem uma parcela aqui de renda variável, né, hoje 11,7%. Então, quando a gente olha na decomposição aqui, né, da contribuição de performance, né, essa posição de renda variável no mês de julho, né, foi ali a principal responsável, né, por esse resultado aí abaixo da linha d'água, né, digamos, né, um resultado levemente negativo. Isso porque, né, o Ibovespa no mês de julho, né, caiu mais de 4%, mas no ano ainda tem uma rentabilidade positiva, né, acima de 10%, né? Renda fixa indexada à inflação, né, por ter um peso maior nos títulos de longo prazo, né, também ali contribuiu negativamente, e as outras classes compensaram um pouco, né, para fechar então o moderado com menos 0,36. No arrojado, então, agora a gente vai, né, avançando aí no apetite a risco, né? O arrojado já, né, teve uma rentabilidade aí de 1% negativa, né? Mas também no ano vai melhor, né? 8,83%, né? Recompensando aí um pouco durante o ano, né, essa exposição a risco. Aqui, né, a gente tem a renda fixa indexada a Selic já num patamar menor, aí de 7%, também os títulos de renda fixa em inflação, né, com um percentual menor e também mais concentrado no longo prazo, né, e uma parcela aqui de 25% em renda variável, né, além dos 12% aqui, né, nas demais estratégias. Então você vê que aqui o arrojado ele já é mais balanceado, né, e também com um pouco mais de exposição a risco, né? Na decomposição a gente vê claramente, né, que a renda variável aí foi a que mais influenciou nesse resultado, né, de 1% negativo, e os demais, né, tiveram um comportamento semelhante ao que a gente já falou nos outros perfis, né? E aí, para fechar aqui os risco-alvo, né, o agressivo aí sim, né, já foi bem mais afetado aí por esse mês mais turbulento, né, que o Ricardo comentou, né, no cenário macroeconômico. Então 1,73 negativo no mês, né, mas no ano também ainda com uma boa performance de 8,61%. Aqui no agressivo ele tem uma parcela bem pequenininha em Selic, né, porque aqui justamente a ideia é se expor a risco e capturar os bons momentos, né? A gente nunca sabe quando eles virão, né? Mas para quem tem um horizonte de longo prazo, a gente sempre acha, né? Pelo menos a teoria diz, né, que os investidores, né, devem esperar ser recompensados, né, pela exposição a risco, né? Então, quem está nesse perfil, né, deve acreditar nisso, né? E aí aqui a maior exposição, né, dentro dos risco-alvo em renda variável, ali é 46%, né?
E aqui um destaque no bloco demais, né, para renda variável global, né? Nós temos hoje aqui quase 4% de alocação. Como eu falei antes, a gente está aumentando aos poucos essa exposição em renda variável global, né? Na decomposição ali de performance, a gente vê que elas tiveram uma rentabilidade bem positiva no mês, né, Ricardo? E é uma classe que tem um papel importante de diversificação até pela questão do câmbio, né? É verdade. Quando a gente faz os cálculos das nossas fronteiras eficientes e vai elaborar as nossas políticas de investimentos, né, essa classe de ativos ela entra como um componente importante, tirando um pouco de risco do portfólio, devido à correlação negativa que ela tem em relação às classes de ativos domésticas. Então, eu acho que é um case interessante aí, né, para a gente continuar olhando e, quem sabe, ampliando aí para o futuro. Isso aí. Fechamos os risco-alvo, então, Débora. Em resumo, foi um mês em que quem estava com uma posição mais defensiva performou bem, mas no ano os perfis que tiveram maior rentabilidade foram os que tiveram mais exposição a risco. Olha, se você quer saber mais sobre as estratégias da Previ, você pode colocar aqui nos comentários. Assim podemos, nos próximos programas, adequar mais os nossos conteúdos para ajudar na educação financeira e previdenciária dos nossos associados. Ricardo, eu vou te pedir para dar um panorama dos perfis ciclo de vida. Eles são uma boa opção para quem não se sente confortável para tomar decisões aí de mudança de perfil ao longo do tempo, né? É verdade. Eu gosto de fazer uma analogia dos perfis ciclo de vida com aquela questão do piloto automático. Então, aquele associado que não quer ficar toda hora tomando uma decisão de migração de perfil, né, quer deixar essa gestão aí por conta da Previ, basta escolher ali o perfil com a data mais próxima da sua data desejada ali de aposentadoria, e a Previ vai fazer essa gestão, né, ao longo do tempo. Como que isso funciona? Os perfis com data mais longa esperada para aposentadoria, eles vão ter maior exposição a riscos. E ao longo do tempo, essa exposição a riscos vai diminuindo, né? E a gente faz esse trabalho anualmente, né, na revisão das nossas políticas de investimentos, garantindo que no final dessa jornada de acumulação previdenciária, quando chegar a data mais próxima da aposentadoria, esse perfil ele tenha ativos de baixa volatilidade. Muito bem, então vamos agora repassar os resultados e estratégias dos ciclos de vida, Anderson. Vamos lá, vamos começar pelo ciclo de vida 2030, né? E a história dos ciclos de vida ela é semelhante às do risco-alvo, né? Porque quanto maior é o horizonte, maior a exposição a risco. Então, em muitos pontos aqui, né, vai ser parecido com o que a gente falou aqui nos demais perfis, né? Mas o ciclo de 2030, ele teve no mês uma rentabilidade 0,16, né? Inclusive a mesma do conservador, né? 7,79% no ano, né? Bem em linha aí com o CDI. Mas a gente vê aqui na alocação, né, algumas diferenças interessantes, né? Você vê que ele tem ali uma alocação em Selic, né, também na casa de 20%, bastante também alocação em renda fixa e inflação, mas aqui já um foco muito maior nos títulos também de curto prazo, né? Até porque a estratégia de longo prazo significa títulos com vencimento acima de 5 anos que vão além aí do próprio horizonte declarado aqui, né, de 2030, né, desse perfil. E tem uma parcela, né, aqui pequena também de renda variável, né? A gente vem diminuindo ela aos poucos, inclusive esse ano, né, com um bom comportamento da bolsa no primeiro semestre, a gente fez movimentos ali de realizar lucros, digamos, né, e com isso ir diminuindo. No momento, né, com esse mês agora não positivo, aí a gente aguarda um pouco, né, os preços melhorarem para continuar esse movimento até que lá na frente, né, essa parcela ela tende aí a chegar até zero, né? E aí, na contribuição de performance, né, a contribuição positiva das classes aqui de atuarial e Selic, inflação levemente, quase 0 a 0, né, porque quase toda a alocação hoje está concentrada em títulos de curto prazo, e aqui nesse mês de julho, né, uma contribuição negativa da renda variável. No ciclo 2040, né, teve o resultado aqui de menos 0,65, ele se assemelha um pouco ao moderado, né, mas tem um pouquinho mais, né, de exposição a risco que o moderado. Quando a gente decompõe aqui, vai ver também que a renda fixa e inflação tem, né, a maior parte alocada no longo prazo e uma parcela aí de quase 20% em renda variável, né? É também um perfil que hoje está bem distribuído, né, nesses grupamentos, nessas classes de ativos.
E a exemplo dos outros casos, né, a renda variável aqui puxando a rentabilidade para baixo nesse mês e para cima, né, no ano, né. No 2050, de novo, a gente vai aqui acrescentando risco, né, e refletindo aqui, né, os efeitos do mês, né, nos números que a gente está mostrando. Então, menos 1,47 no mês, né, 8,5 no ano, uma alocação aqui já com 40% praticamente em renda variável, que foi determinante para o resultado do mês, né. E aqui ainda o 2060, né, que é o que hoje mais tem exposição em renda variável, né, a renda variável Brasil, né, um ponto assim que a gente coloca já há algum tempo, uma visão de que os preços, né, estão bastante descontados, né, em várias métricas, né. Existe uma visão assim de que a bolsa brasileira, né, é bastante influenciada por fluxo de investidores estrangeiros, né. Esse primeiro semestre, por aquela questão do dólar fraco que a gente falou, né, isso influenciou positivamente, né, a bolsa e há quem pense, né, que isso é um movimento que ainda tem espaço para acontecer para frente, né. E os resultados das empresas brasileiras, apesar de um nível de juros um dos mais altos dos últimos tempos, como a gente falou, né, têm sido ainda resilientes, né. Então é o tipo de classe, né, um tipo de exemplo de situação em que quem tem um horizonte longo e apetite para suportar essas oscilações, né, é razoável imaginar, né, que em algum momento, no médio prazo, longo prazo, possa capturar, né, ganhos aqui com essa estratégia, assim como acontece também nos títulos mais longos, né. E aí a gente chega no ciclo de vida pré-aposentadoria, né, que estreou agora há pouco tempo, né, em maio, e ele já mostra que veio, né, mostra que ele está fazendo já o papel de preservação de capital. Então, um mês difícil, né, que os mercados né, tiveram uma reação nos preços, né, refletindo, né, as incertezas e tudo mais que a gente já comentou aqui. O ciclo de vida pré-aposentadoria teve uma rentabilidade acima de 1%, né, eh, a alocação, né, isso vem de uma alocação bastante concentrada em Selic, né, que tem um risco mais baixo, né, como a gente também já disse aqui, um pedacinho aqui em renda fixa, inflação, curto, totalmente curto, né, de curto prazo. No mês, essa parte contribuiu zero, mas é uma posição no portfólio que a gente acha que, né, ao longo do tempo, né, não no longo prazo nesse caso, mas assim, logo na frente, né, ele vai fazer um papel também aqui da gente conseguir, na composição geral desse portfólio, entregar um resultado bem próximo ao CDI. Realmente chama atenção que os perfis com menor exposição a risco conseguiram se defender no mês tão adverso como foi julho, especialmente o ciclo de vida pré-aposentadoria, que foi planejado para quem tem um horizonte de tempo curto aí até o sonhado momento de concluir a sua carreira no banco. A preservação de capital nessa fase é essencial e o novo perfil já vem fazendo a diferença. Você que está aí nos assistindo, se não começou, comece agora a planejar sua aposentadoria. Acesse Meu Benefício no aplicativo da Previ e agende sua assessoria previdenciária. Estamos encerrando o nosso Papo Previ de julho. Muito obrigada, Ricardo e Anderson, pelas informações, pelo conteúdo que vocês trouxeram. E para fechar, deixem uma mensagem aí, final, para os nossos associados. Eu queria reforçar aqui, né, que nesse segundo semestre é o período que a gente faz aí a atualização anual das nossas políticas de investimentos. Hã, e a gente está aqui sempre à disposição para estar junto, para escutar também o nosso associado, nossa associada. Convido todos a também acessar o nosso boletim de cenários econômicos, que está sempre disponibilizado no site da Previ e no app, né, que é publicado mensalmente. É isso. Obrigado, Débora. Obrigado, Anderson. Foi um Legal. prazer. Bom, Débora, obrigado também pela oportunidade, né? Dizer que a gente mantém, num momentos como esse, né, de bastante incerteza, uma postura de bastante cautela, né, nas movimentações, bastante disciplina em relação, né, aos mandatos, né, o apetite de risco de cada perfil. Isso é um mantra que a gente tem, né? E ajustando aí os movimentos de acordo, né, com os estudos de política de investimento e conforme o cenário vai se desenrolando aí para frente. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Anderson. Muito obrigada, galera aí da BB Asset, que cedeu esse espaço para a gente. Lembrando que na descrição
do vídeo, você encontra o link para a carta do gestor. Gostou do programa? Compartilhe aí com seus amigos do Previ Futuro. Até o próximo.